As estatísticas mostram que mais de 70% das pessoas depois dos 60 anos vão ter algum tipo de artrose e que 100% das pessoas com 80 anos vão ter algum tipo de artrose. Agora, se você tem uma artrose no quadril e precisa fazer uma cirurgia de prótese de quadril, talvez a única coisa que te impeça de fazer o procedimento é o medo. Nesse vídeo nós vamos falar quais são os 5 maiores medos que impedem uma pessoa de fazer uma cirurgia de prótese de quadril. Meu nome é Murilo Almeida, junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. As estatísticas mais recentes mostram que cerca de 70% das pessoas, quando chegam aos 60 anos de idade, vão ter algum tipo de artrose no corpo e que praticamente 100% das pessoas aos 80 anos também vão ter artrose. Os impactos da artrose no organismo da pessoa são muitos e principalmente a dor é um fator limitante e é um fator que impede essa pessoa de ter uma boa qualidade de vida. Quando a gente fala sobre artrose de quadril, a gente sabe que em casos mais graves, em que há uma degeneração muito grande, a cirurgia de prótese de quadril pode ser revolucionária e pode acabar com a dor do paciente, devolvendo qualidade de vida. Só que grande parte dos pacientes possuem medos em relação a essa cirurgia. E existem 5 medos que são principais e eu vou te mostrar que esses medos podem ser reais, porém podem ser bastante evitáveis. O primeiro medo que todo mundo tem em relação à cirurgia de prótese de quadril é a dor. A dor ela pode acontecer no pós-operatório, porém, hoje em dia nós temos técnicas, tanto de anestesia quanto de manejo da dor no pós-operatório, que são extremamente eficazes e que grande parte dos pacientes sente muito pouca dor, em alguns casos até nenhuma dor. Os pacientes são submetidos a uma avaliação anestésica antes da cirurgia, e essa avaliação anestésica vai determinar qual é o melhor tipo de anestesia e, como protocolo nas minhas cirurgias, eu utilizo 2 tipos de anestesia. A anestesia raquidiana, que é anestesia nas costas, em que você adormece do umbigo para baixo. E a gente também faz um bloqueio, que a gente chama de PENG, que é um bloqueio próximo da articulação do quadril e que bloqueia os nervos que envolvem a articulação do quadril. E junto com esse bloqueio no pós-operatório, a gente também faz infiltração na região do corte. Grande parte dos pacientes tem um desconforto muito pequeno e principalmente se a cirurgia for feita por via anterior, que é uma cirurgia com menos agressão na articulação, esse paciente consegue ficar em pé em menos de 6 horas de pós-operatório. E é muito comum que os pacientes não sintam dor e que estejam 100% em pouco tempo depois da cirurgia. E o segundo medo que mais atinge as pessoas são o medo das complicações. As complicações elas podem acontecer em cerca de 1% das cirurgias, por isso que é considerado uma cirurgia bastante eficaz, porque 99% dos pacientes não tem nenhum tipo de complicação. Só que 1% dos pacientes pode ter algum tipo de complicação e as mais comuns são infecção, luxação, que é contra a prótese, desloca, e complicações relacionadas ao pós-operatório, como trombose, embolia. E para esses casos, a gente precisa, antes de tudo, mitigar ou reduzir a chance dessas complicações acontecerem. Como que a gente faz isso? Classificando cada uma das complicações e tomando todas as condutas necessárias para que não se tenha essa complicação. Por exemplo, em relação à infecção, a gente coloca curativos especiais em que o paciente não tem que manipular a ferida. A gente faz uma avaliação pré-operatória para poder reduzir o máximo o risco de ter alguma infecção corporal que possa influenciar na cirurgia. Utilização de meias de compressão, botas de compressão e principalmente medicação anticoagulante para se evitar trombose e embolia. Técnicas cirúrgicas mais modernas em que a gente consegue colocar uma prótese numa posição mais adequada para se reduzir a possibilidade de deslocamento. E seguindo todos esses critérios, a gente tem resultados excelentes e risco muito pequeno de ter qualquer tipo de complicação. Você tem algum tipo de complicação ou conhece alguém que teve algum tipo de complicação? Deixa aqui nos comentários desse vídeo, porque outras pessoas que têm esse medo podem entender com você como foi o seu caso. E com isso pode tirar suas dúvidas com o médico delas. O terceiro medo, que é muito comum também, é o medo de quanto tempo vai demorar para retornar às atividades. Muitas pessoas têm negócio próprio ou têm algum tipo de trabalho em que ela não pode ficar ausente. Então, grande parte das vezes não quer fazer a cirurgia de prótese de quadril porque imagina-se que vai ficar 60, 90,
120 dias sem trabalhar, deitado numa cama, como se tivesse algum tipo de doença. Na verdade, isso não acontece. Na maioria das vezes, pacientes conseguem retornar a serviços de escritório, serviços que não tenham que exigir grande esforço físico, em menos de 30 dias. E é interessante a gente perceber que num período como de julho ou de dezembro, em que temos férias, é bastante comum aumentar a quantidade de pacientes que fazem cirurgia, pois com as técnicas que nós temos hoje em dia para retorno do paciente no pós-operatório, é bem provável que ele consiga se recuperar 100% nesse período de tempo. O quarto medo que as pessoas têm é o medo da anestesia. A anestesia, em um passado muito distante, poderia até ter sido um problema. Hoje em dia não é mais. Porque nós temos monitorização mais fidedigna, aparelhos mais modernos que conseguem medir a situação do paciente no momento exato e técnicas anestésicas com materiais e com também medicamentos mais modernos que conseguem reduzir muito a possibilidade de qualquer complicação relacionada à anestesia. Hoje em dia a gente considera a anestesia um aliado no procedimento, porque com técnicas anestésicas modernas, como eu já havia dito, você pode ter um bloqueio de nervos na região próxima da articulação, reduzindo a dor no pós-operatório. E hoje em dia também, com medicamentos mais modernos, a gente consegue reduzir a necessidade de sondagem, ou seja, o paciente ele não precisa mais ser sondado para poder fazer uma cirurgia de prótese de quadril. E muitas vezes esse paciente em menos de 24 horas já teve alta para casa. Antes de continuar para o quinto medo, eu queria pedir para você dar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo, porque cada vez que você dá o like e compartilha o vídeo, ele consegue chegar a mais pessoas e mais pessoas que precisam ver esse conteúdo vão ficar sabendo disso e vão perder o medo da cirurgia de prótese de quadril. E o quinto medo, que é o medo que a gente consegue ver que é o mais comum entre todas as pessoas, é o medo do resultado da cirurgia. Existem mitos que um paciente que faz uma cirurgia de prótese de quadril, ele vai ter dificuldade para poder caminhar no pós-operatório, ele vai ter muita limitação e que muitas vezes não vai conseguir se recuperar completamente da cirurgia. E isso é uma coisa que não acontece. Existem raríssimos casos de pacientes que não conseguem voltar a caminhar ou que não conseguem retornar completamente às atividades depois de uma cirurgia de prótese de quadril. Hoje em dia, o protocolo é que pessoas que fazem cirurgia de prótese de quadril consigam ficar em pé dentro de 24 horas, consigam estar andando sem andador entre 2 a 3 semanas e que em 6 a 8 semanas já retornem para atividades físicas de alta intensidade, como musculação, pilates ou às vezes até algum tipo de atividade física. Então, o medo de não conseguir se recuperar depois da cirurgia é um medo que a gente praticamente não tem mais. Resumindo esse vídeo, então, são 5 medos principais que você pode ter antes de fazer sua cirurgia de prótese de quadril. Mas são medos que, se você conversar direitinho com o seu médico e ele conseguir te orientar bem, são medos que praticamente não devem existir. Para tudo, hoje temos técnicas avançadas e, principalmente, tecnologia para que você não tenha nenhum tipo de complicação e consiga se recuperar o mais rápido possível depois de uma cirurgia de prótese de quadril. Obrigado e até o próximo vídeo.